Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, tá bom? Meu nome é Felipe. Já tem um tempo aí que eu fiquei sem postar vídeos, né? Mas informo a todos vocês inscritos e não inscritos aqui no canal que eu estou retomando aqui o canal e estarei postando vídeos semanalmente, tá certo? E devido assim algumas pesquisas, algumas pessoas que eu tenho conversado, eu vi que muitos cristãos eles têm interesses e não cristãos também de saber, né, como conversar com um ateu, saber como abordar, estar preparado para poder responder a respeito dos assuntos específicos, como o surgimento do universo, se Deus existe ou não. A gente também tem a questão do sofrimento no mundo. Então, eu criei um quadro aqui, que o nome do quadro vai ser Refutando Ateus, e eu estarei trazendo aí diversos assuntos relacionados ao ateísmo no caso, tá bom? E se você é novo por aqui, já peço que você se inscreva aqui no canal, porque isso vai me ajudar a trazer mais conteúdos e vai me motivar para que eu continue trazendo esse quadro. E pessoal, eu não sou ligado a nenhuma denominação, tá bom? Não sou ligado a nenhuma igreja, não sou ateu também, tá certo? Porém, eu creio sim no Deus, o design inteligente no caso, né? Que há um Deus criador. E assim, o objetivo desse vídeo ele não é ofender nenhum ateu, xingar. Peço também que vocês não façam isso. A gente apenas vai fazer uma análise aqui de forma bem, vamos dizer assim, pontuar, né, cada questão que os ateus levantam a respeito, vamos dizer assim, do criacionismo ou do cristianismo de maneira em geral no caso. Enfim, pessoal, quando a gente se fala em ateísmo, a gente precisa conhecer, né, as ideias dessas pessoas, a gente precisa estudar aquilo que elas ensinam, aquilo que elas falam, e a gente vai estar fazendo isso, né? Então, primeiro, para que a gente possa ter uma boa conversa, a gente precisa entender como que funciona os pensamentos, as ideias, no qual eles trazem para nos questionar também e que assim a gente possamos ponderar a respeito. Enfim, o ateísmo ele está enraizado também, né, em vários países, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, e a gente vai estar fazendo essa introdução, que vai ser a parte 1, que eu vou estar primeiro apresentando para vocês alguns conceitos do que é o ateísmo e outros pontos importantes. Eu não tenho assim uma estimativa de quando que eu vou finalizar esse assunto, porque ele é bem extenso. Talvez eu vou focar bastante nesse assunto aqui no canal, tá bom? Então peço a colaboração de vocês a respeito, tá certo? Então vamos dar aqui a introdução, que essa aqui é a parte 1, refutando ateus, e a gente vai estar abordando temas por temas. Bora lá então. Bom, é interessante notar que os céticos acreditam que a Bíblia não são confiáveis no que se refere à objetividade, porque são escritos por pessoas religiosas que têm suas crenças no caso. E na verdade é dessa maneira que os céticos veem a Bíblia, ou seja, pessoal, eles veem a Bíblia como um livro tendencioso, escrito por pessoas tendenciosas no caso, tá bom? E isso daqui é importante a gente já entender, porque quando a gente vai conversar com um ateu, ele não vai levar em consideração essas questões. Por quê? Porque eles não acreditam em nenhum tipo de Deus, entendeu? Ou seja, tecnicamente a Bíblia para eles é um livro normal, um livro como se fosse um livro de mitologia no caso. Então, assim, é importante a gente estarmos preparados para saber argumentar, para a gente saber nos posicionar a respeito desses tipos de assuntos. E é importante a gente criar aqui algumas metas no qual vamos pontuar ponto por ponto aqui vários assuntos, mas vamos por partes. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, a avaliação dos ateus a respeito
de alguns livros sobre religiões podem ser sim verdadeiras alguns questionamentos, mas não são verdadeiros para todos os livros, né, pessoal? Ou para alguns deles, no caso. Se fosse assim, a gente não se poderia confiar em nada que se leia sobre religião ou ciência, né, incluindo a própria ciência no caso. Livros escritos por ateus, por exemplo, tem livros de ciências escritos por ateus, tem livros de ciências escritos, coisas de ciências escritos por céticos, agnósticos, e nem por isso, né, a gente não lê esses livros, porque ali neles pode sim estar contendo alguma informação que seja verdadeira, alguma informação que possa ser sim verificada através de pesquisa histórica, e outros métodos também podem ser aplicados. Então, assim, se caso a gente for colocar essa questão de tendencioso, qualquer livro ele poderia ser tendencioso. Então, a gente não poderia acreditar em nenhum livro da ciência e, tecnicamente, nenhum livro especificamente de alguma religião, no caso, entende? Então, assim, a gente tem muitos livros aí escritos por ateus, céticos, e assim, todo escritor ele tem sim um ponto de vista, e vai ser isso que a gente vai estar verificando aqui. E isso significa o que exatamente, né? Porque cada escritor ele tem um ponto de vista. Vamos analisar aqui. Imagina a seguinte situação. Você que está assistindo esse vídeo aqui, independente que você seja cristão, não cristão, ateu ou não ateu, veja a seguinte situação. Imagine se você deveria desacreditar naquilo que um ateu escreve sobre o cristianismo simplesmente porque o autor é ateu. Você deveria? Não necessariamente, porque a pessoa pode estar falando a verdade. Então, assim, a gente não poderia desacreditar daquilo que um ateu escreve sobre o cristianismo simplesmente porque o autor é ateu. Entende? O que vai fazer com que a afirmação de um ateu seja verdade ou não é a evidência no qual ele apresenta, né? Se é uma evidência comprovada, uma evidência ali que está pautada unicamente na verdade, no caso. Aí sim a gente vai entender que aquilo que ele está falando é sim uma verificação comprovada no caso, né? Por exemplo, outra citação aqui, ó. Você deveria desacreditar que um cristão, você deveria desacreditar em algo que um cristão escreve sobre ateísmo simplesmente porque ele é um cristão? Aí você que está assistindo esse vídeo aqui, eu te faço a pergunta. A gente tem aqui do lado William Lane Craig, que é uma grande pessoa e um grande filósofo, né, atuando aí a respeito do teísmo, no caso. Então ele faz aí alguns debates contra ateus. E a gente tem aqui o Richard Dawkins. Então, assim, o que impediria alguém de estudar ou ler um livro referente ao William Lane Craig? A pessoa não vai ler um livro do William Lane Craig só porque ele é teísta, no caso? Só porque ele é um filósofo que defende a questão do design inteligente, né, de um Deus criador? A resposta é bem óbvia, pessoal. A resposta, mais uma vez, é não necessariamente. O fato dele ser um cristão ou dele ser um teísta, isso não interfere na questão da veracidade dos argumentos que a pessoa apresenta, porque ela também pode estar falando uma verdade. E como que a gente vai saber a respeito da verdade? A gente vai saber a respeito da verdade verificando o que? As evidências, no caso, entende? E isso que é importante pontuar, por quê? Porque não pode haver esse preconceito, digamos assim, né? Essa distinção de que não se pode confiar, talvez, em teólogos, talvez, enfim, em outros nomes que se dão a respeito disso, né? Desses caras, tudo tem que ser, se for verificado e comprovado e ter as evidências, aí sim, com certeza a gente pode estar verificando se aquilo que um ateu fala e se aquilo que um filósofo cristão fala, se é verdade ou não. Então, assim, a gente vai verificar as evidências, tá certo? Independente do cara ser ateu ou se ele é
cristão. A gente tem que ver para que lados as evidências caminham, né? Então vamos continuar aqui. Então, só repetindo aqui, ó, você deveria desacreditar em que um cristão escreve sobre o ateísmo simplesmente porque ele é cristão. Mais uma vez, não necessariamente, pois ele também pode estar dizendo a verdade, tá bom? Só pontuando aqui esse detalhe. Continuando. Algumas pessoas poderiam questionar também a respeito da tendência do autor. Será que essa tendência fatalmente corromperá a sua objetividade? Se fosse assim, nenhum livro seria objetivo, incluindo aqueles escritos por ateus e céticos. Entende? Foi aquela questão que eu citei logo na introdução. Muitos ateus eles veem a Bíblia como um livro tendencioso, escrito por pessoas tendenciosas. Agora veja bem, se a gente também for aplicar esse mesmo pensamento que os ateus eles impregnam, né, assim em cima da Bíblia, a gente também não poderia confiar em nada do que os ateus escrevem e também em nada do que a própria ciência. Pessoas, né, vamos colocar assim, sua da área da física, da astronomia e entre outras áreas, a gente também não poderia acreditar nem na própria livros que se falam sobre a ciência no caso, porque qualquer coisa poderia ser tendenciosa, entendeu? Qualquer livro poderia ser tendencioso. Então a gente tem que parar para analisar o seguinte: a gente temos que verificar as evidências no caso. Então dizer que um livro é tendencioso para simplesmente argumentar ou se colocar acima de tal, isso deve ser feito de maneira bem pontuado, no sentido de que tem que ter evidência daquilo que está se referindo no caso, e a gente temos que entender exatamente esses pontos. Eu acho que até aqui já está bem claro no caso, né, essa questão toda, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para que possamos, no caso, pegar aqui todos os pontos. Vamos lá. Imagine a seguinte situação. Esse rapaz aqui é o Dr. Laí Ribeiro, né? Ele é um médico no caso. Veja bem, todos os livros são escritos por uma razão, né, pessoal? Alguém que escreve um livro, ele escreve por algum motivo, situação ou razão. Todos os autores têm uma tendência a eles, ou pelo menos a maioria deles tem. Acreditam naquilo que escrevem, contudo, isso não significa que aquilo que escrevem seja falso ou que não seja objetivo. Então, o que a gente vai examinar? Por exemplo, o Dr. Laí Ribeiro ele tem alguns livros no qual ele escreveu que trata sobre situações de saúde, de bem-estar, o que vai fazer com que a gente acredite naquilo que ele escreve nos livros dele. Então, o que a gente faz? A gente faz o que? A gente vai buscar as evidências para verificar se é confiável ou não esse livro que o Dr. Laí Ribeiro escreveu, ou esses livros que ele escreveram. O que dá essa credencial para ele? Porque ele se posicionou e escreveu um livro. Entende? Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar as evidências, a gente vai olhar a formação dele, a gente vai olhar onde ele estudou, a gente vai olhar se ele tem participação em programas de televisão, se ele tem conteúdos na internet, a gente vai verificar se aquilo que ele está falando é coerente com as questões da saúde, enfim. Acredito que deu para você entender no caso, né? Então, toda pessoa que quando ela escreve um livro, ela tem sim um posicionamento, ou na maioria dos casos deveriam ter. E isso significa o quê? Isso significa que o que vai tornar o conteúdo de alguém verdadeiro ou não, independente do livro que ela escreva, vai ser exatamente a comprovação daquilo que ela está falando, ou seja, por meio de quê? De verificação. A gente vai verificar se o que o autor, o Dr. Laí Ribeiro, fala, um exemplo aqui, eu só estou citando ele aqui para exemplificar melhor, a gente vai verificar o que está no livro, se é coerente ou não, se faz sentido ou não, se é comprovado ou não, entende?
Então, as evidências, elas independentes, aqui a gente não estou defendendo bandeira de ateu, tá bom? Não estou defendendo aqui a má religião, porque eu sei que tem muita corrupção envolvida aí em muitos templos. Enfim, não estou aqui para ficar defendendo bandeira. Estou aqui em nome do design inteligente, no qual eu acredito que sim, ele existe, foi ele o responsável, mas vamos deixar as evidências falarem por si, tá bom? Vamos verificar aqui etapa por etapa no caso. Vamos lá. Então, assim, a gente tem vários livros, né, pessoal, escritos, por exemplo, aqui citando a respeito, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, e essas pessoas elas podem fazer afirmações objetivas a respeito de quantas bolas de ouro o cara ganhou, da idade dele, os filhos, né, a família, enfim, as conquistas que essa pessoa obteve na vida dela, e tudo isso é possível de verificação no caso. Então a gente sabe aonde que o Cristiano Ronaldo mora, a gente sabe o time que ele está jogando atualmente, a gente sabe quantas bolas de ouro ele tem, a gente sabe a idade que ele começou no futebol. Então isso tudo pode ser verificado através de pesquisa, vamos colocar assim, histórica, né, a respeito da vida desse profissional, no caso, e a gente também pode buscar mais evidências através, por exemplo, da própria mídia, no caso, da própria internet, da própria família dele. Então, assim, tem muita coisa que pode ser averiguada no caso. Então, quando a gente se trata a respeito de Deus, a gente temos que entender que também estaremos fazendo uma investigação histórica e uma investigação também científica, e a gente vai estar vendo para onde que essas evidências automaticamente caminham no caso. Vamos ver aqui alguns exemplos para que possam ficar melhor subentendido aí a explicação. Por exemplo, os sobreviventes do Holocausto certamente não foram espectadores passivos no caso. Por quê? Porque eles, não só os judeus, né, mas assim como negros e homossexuais, enfim, outros grupos de pessoas, eles foram mortos no caso, né, foram perseguidos. Então eles basicamente eles viveram algo no qual mudaram drasticamente ali a rotina de vida dele. Então essas pessoas elas foram, vamos dizer assim, basicamente brutalmente mortas. Muitas delas foram mortas nesses campos de concentrações. Então quando a gente para pensar, né, do lado de vista, da ótica de vista, por exemplo, dos judeus aqui, então se alguns, a gente sabe que alguns deles sobreviveram no caso, né, e puderam estar livres depois para poder falar a respeito, dar relatos das experiências que eles viveram naqueles campos de concentração, de verem os seus companheiros mortos, de verem pessoas ali sendo massacradas, né, morrendo aos poucos e tudo mais. Então, assim, essas pessoas, eles plenamente acreditavam que os nazistas eles estavam errados. Então, eles tinham um ponto de vista objetivo. Então eles fielmente acreditavam que os nazistas estavam errados, porque eles estavam fazendo uma atrocidade no caso. Então, quando a gente olha assim as questões das experiências do que a gente já aconteceu no mundo, a gente vê que quando alguém escreve, por exemplo, um livro, né, igual essa moça aqui, Eu Sobrevivi ao Holocausto, o livro dela, um comovente relato de uma das últimas amigas vivas, no caso ela relatando aqui sobre uma das amigas dela e tal, o comovente relato de uma das últimas amigas vivas. Então, assim, veja, quando alguém, essa moça aqui, ela escreve esse livro, ela está o quê?
Ela está relatando as experiências que ela viu das outras colegas dela, né, que estavam junto com ela, e para que isso jamais se repita, entende? Então ela tem um ponto de vista, ela passou por uma experiência dramática no caso, e isso fez com que ela escrevesse um livro, e não porque ela seja... Captem aqui as informações, eu não sei se você que está do lado daí assistindo esse conteúdo, esse vídeo, você está entendendo. Não é porque ela é judia, né, que ela pertence à nação de Israel, que o livro seja tendencioso, entende? Então, meramente dizer, não, os fulanos, porque ele é judeu, porque ele é cristão, porque ele é um filósofo cristão, não, são pessoas tendenciosas, veja, não é assim também, né, pessoal? Porque, conforme eu já tinha falado antes, o que vai tornar um conteúdo de alguém relevante e verificável com provas são que as evidências. Então veja essa moça aqui, ela é uma judia, no caso, né? Ela passou por uma experiência no qual os nazistas estavam plenamente errados, e isso levou ela a escrever um livro falando os relatos. Então, assim, dizer, não, são pessoas tendenciosas e tal, não é bem assim. Então, assim, a gente tem que verificar situações, igual eu já tinha falado antes, né? Temos que verificar as evidências, o que leva a gente a acreditar no relato dela. A gente sabe que sim, os nazistas eles fizeram estragos, teve a guerras, né? No caso, tiveram corpos de muitas pessoas mortas, fotos, pessoas que deram depoimento, pessoas que foram presas. Então, todas essas evidências apontam para a escritora desse livro como sendo alguém que realmente tem autoridade, seja objetiva, e aquilo que ela fala não é uma mentira no caso, porque ela foi uma das sobreviventes. Entendem? Então é isso que é fazer uma pesquisa histórica, e é isso que é mostrar também as evidências no caso, tá bom? Então o argumento de qualquer ateu de dizer que a Bíblia seja tendenciosa, né, porque foi escrito por pessoas tendenciosas ou algo assim do tipo, isso é um absurdo, porque da forma que eu expliquei também, né, logo no início, se for dessa forma, a gente não pode acreditar em nada do que os ateus escrevem nos livros deles ou que falem nos canal deles, porque eles também podem ser pessoas tendenciosas, né? Porque se tudo for tendencioso, não existe nada que possa ser evidenciável o suficiente para se acreditar. Então, são questões no qual a gente tem que abordar, obviamente, com um posicionamento claro, para sim a gente pegar e fazer um estudo bem pontuado sobre cada detalhe no caso. Então, assim, pessoal, quando a gente se refere à Bíblia, entendemos que os autores da Bíblia seguiram por este caminho, o da meticulosidade e precisão. Então, entendemos que eles tiveram as experiências também de vida, eles passaram por desafios, assim como essa moça passou e que levou ela a escrever o livro dela depois, porque ela foi uma das sobreviventes no caso. Deixa eu abrir aqui abrir parênteses aqui para me explicar um detalhe a respeito dos assuntos também, que eu sei que os ateus vão abordar isso, se tiver um ateu aqui assistindo, ou uma curiosidade de um cristão que não sabe como lidar com determinados textos, por exemplo, os textos de violência no Antigo Testamento. Eu também estarei trazendo depois uma série de vídeos tratando a respeito desse assunto, tá bom? Nessas introduções aqui que eu estou fazendo, eu quero abordar primeiro todas as premissas do que o ateísmo mostra, do que eles acreditam, o que é o ateísmo, quem são os seus pensadores. Então, nessa introdução eu estarei abordando esses assuntos, mas já deixo aqui de antemão que todos esses temas que são levantados pelos ateísmos, por ateus, estarei trazendo aqui e esclarecendo para vocês, tá bom?
Então, estarei fazendo assim, etapa por etapa, para que fique o assunto bem claro na cabeça de vocês, né? Que possam aí do lado da tela aí do seu celular ou do seu computador verificar aí de maneira bem precisa no caso e tomar a sua posição no caso, tá certo? Então vamos lá. Ou seja, se você é cético ou é ateu, você deve acreditar ou não naquilo que estamos dizendo em função das provas que apresentamos e não porque defendemos um conjunto de crenças religiosas. Ou seja, por exemplo, eu não estou vinculado a nenhuma igreja, mas estou aqui fazendo um vídeo tratando sobre a questão do design inteligente, tá bom? Ou seja, você que está assistindo esse conteúdo, você não deve acreditar em mim só porque eu falei, olha, eu não estou vinculado a nenhuma igreja, você deve acreditar em mim com as evidências que eu apresentar, em função das provas, entende? Então, a mesma coisa, se você for acreditar em alguém, essa questão da prova, né, das evidências, ela é muito importante. Então, é baseado nisso, lembre-se. Por que eu não deveria ler um livro de William Lane Craig? Só porque ele é um teísta? Eu vou explicar para vocês depois o que é um teísta no caso. Só porque ele é um filósofo cristão? Só por causa disso? Só ele ser o fato dele ser um filósofo cristão o já torna ele, no caso, uma pessoa tendenciosa? Se for assim, a mesma coisa se aplica para o ateu também. Então, não vai poder ler livro de ninguém mais. Nem de ateu, nem de cristão, nem de cientista, nem de agnóstico, nem, enfim. Então, veja bem, não é por aí que as coisas devem caminhar no caso. Devemos acreditar ou não naquilo que dizemos em função das provas que apresentamos no caso, tá bom? E a prova, ela fala por si mesma, tá certo? A gente não precisa dar a nossa opinião em cima de nada. A prova, ela responde, ela mesma é a prova no caso, né? Então vamos lá. Então, assim, a gente tem alguns temas interessantes no qual alguma vez qualquer pessoa já pensou a respeito disso. Por exemplo, a gente tem aqui a questão da origem, da identidade, do propósito, da moralidade e do destino. Ou seja, a origem, de onde viemos. Então você pode observar que a própria ciência também busca respostas para essas coisas no caso, né? De onde que veio a vida? De onde que tudo isso surgiu? Identidade, né? Quem somos? Propósito, por que estamos aqui? Moralidade, como devemos viver? Destino, para onde vamos? Então, temos situações no qual a gente consegue observar aqui que é de interesse ou assim da maioria das pessoas, porque em algum momento das nossas vidas nos deparamos com esses pensamentos, né? De como tudo, por que que existe o universo, né? Com esse ajuste fino, essa complexidade de vida toda. Então, assim, tanto a ciência quanto a religião em si, né? Se a gente pegar as principais religiões do mundo, eles estão caminhando em busca de respostas a respeito, por exemplo, da origem do universo, no caso, né? Da origem da vida aqui no nosso planeta Terra e toda a complexidade aí a mais que existe nas galáxias, enfim, em vários outros lugares. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês os termos aqui, as palavras, para que vocês entendam. Talvez esse seja um assunto novo para quem está aqui no canal, né? Você não está muito acostumado com essas palavras, teístas, ateístas. Então estarei informando aqui o que significa cada uma delas. Vamos iniciar então pelos teístas, tá certo? Quem são os teístas? Bora verificar aqui. Eu anotei aqui, ó. Ou seja, pessoal, os teístas,
é a pessoa que acredita num Deus pessoal criador do universo, mas que não é parte do universo. Isso seria mais ou menos equivalente ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e sua criação é a pintura. Deus fez a pintura e os seus atributos estão expressos nela, mas Deus não é a pintura. Entendem? Ou seja, os teístas são aquelas pessoas que acreditam num Deus pessoal criador do universo, no caso, mas ele não é parte do universo. Como se fosse um próprio artista, um pintor, né? Que cria ali um quadro, faz ali um desenho ali trabalhado e tudo mais. Então, lembre-se disso. Quando vocês ouvirem eu falando a palavra teístas, agora vocês já entendem a que se refere no caso. Então, só recapitulando. Teísta é a pessoa que acredita num Deus pessoal criador do universo, mas que não é parte do universo. Isso seria mais ou menos equivalente ao pintor e à pintura. Deus é o pintor e sua criação é a pintura. Deus fez a pintura e seus atributos estão expressos nela, mas Deus não é a pintura. Então, isso é o teísta, alguém teísta no caso. Também temos os panteístas. Talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para você quem são as pessoas panteístas, no caso, aonde que se enquadra e o que realmente aborda. Os panteístas, panteísta é alguém que acredita num Deus impessoal, que literalmente é o universo. Assim, em vez de fizer a pintura, os panteístas acreditam que Deus é a pintura no caso. O fato é que os panteístas acreditam que Deus é tudo que existe, ou seja, Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, Deus é esse vídeo no caso, né? Deus pode ser um livro, Deus é você, Deus sou eu. As principais religiões panteístas são orientais, tais como o hinduísmo, algumas formas de budismo e muitas formas da nova era no caso também. Então vocês conseguem entender o que é o panteísmo no caso, os panteístas. Os panteístas então acreditam que Deus é tudo que existe. Deus é a grama, Deus é o céu, Deus é a árvore, enfim, Deus é você, Deus sou eu. Então, quando vocês ouvirem a palavra panteísta, aí vocês vão entender a quem se refere, né? O significado dessa palavra panteísta no caso, tá bom? Acredito que tenha ficado claro. Também temos os humanistas. Eu vou explicar para vocês também o significado dessa palavra, porque estaremos abordando e falando sobre ela também aí na hora que eu estiver falando no vídeo, né? Aí você já vai poder se pontuar aí no caso. No caso, se enquadraria para aquelas pessoas que não acreditam em nenhum tipo de Deus, tá bom? Ou seja, um ateu, no caso, é alguém que não acredita em nenhum tipo de Deus. Seguindo nossa analogia, os ateus acreditam que aquilo que se parece com uma pintura sempre existiu e ninguém a pintou. Os humanistas se encaixam nessa categoria no caso. Ou seja, os ateus eles acreditam, pessoal, que tudo que existe, o universo no caso, o universo sempre existiu. Entendem? Então, esse aqui é um ponto interessante. Então, a gente temos aqui que os ateus eles acreditam que toda a complexidade do universo, né, as galáxias, enfim, os planetas, as estrelas, os cometas, as luas, a poeira cósmica, a radiação, eles acreditam que isso tudo eles acreditam que isso tudo sempre existiu no caso, tá bom? E que ninguém criou nada, não teve interferência de nada, sempre existiu. Então é nisso que os ateus acreditam no caso, tá bom? Vamos passando aqui. E também temos os agnósticos, que eu vou explicar também o que é, tá bom? Para que vocês possam já ficar cientes
do significado dessa palavra no caso. Agnóstico se refere às pessoas que não têm uma certeza sobre a questão de Deus, tá bom? Então, quando você ouvir alguém falar, olha, eu sou agnóstico, aí vai se referir a essa pessoa que não tem uma posição ou não tem certeza a respeito de um Deus criador no caso, tá certo? Então isso daí é importante também que você entenda o que é um agnóstico no caso, tá certo? Então vamos lá. Então assim, para resumir aqui e ficar de maneira mais subentendido, veja bem, a gente tem as principais visões religiosas mundiais. Então a gente tem o teísmo, ou seja, o teísmo é aquela pessoa que acredita no Deus criador, né? Que criou o universo. Então Deus fez tudo, que é essa representação aqui no qual está com o planeta nas mãos. Então assim, as principais correntes desse pensamento se trata do judaísmo, o cristianismo e o islamismo no caso. O panteísmo é o que? Deus é tudo, ou seja, Deus é o céu, Deus é a estrela, Deus é a árvore, Deus é você, Deus é seu celular, enfim. Então temos aqui o Zen budismo, o hinduísmo e a nova era. Também temos o ateísmo, ou seja, no ateísmo trata a questão de que não há Deus, né? Não existe nenhum Deus, não existe nenhuma divindade, não se crê em nada, tá bom? Tudo que existe aqui sempre existiu no caso. Então não tem algo, uma causa, né? Digamos assim, não tem uma causa, sempre existiu o universo no caso. Então temos aqui as três principais visões religiosas mundiais no caso. Então o teísmo, que é aquela pessoa que acredita no design, né, no projetista no caso. Temos o panteísmo, Deus é tudo. O ateísmo, não há Deus. Então acredito que aqui já tenha ficado bem claro para cada um de vocês, tá bom? Podemos passar então para o nosso próximo slide aqui. O mito moderno, né? Então assim, alguns mitos modernos aí, no qual está mostrando aqui o que seria exatamente isso daqui, ó. Vamos lá. Por exemplo, né, muitos ateus eles afirmam de que a religião é simplesmente uma questão de fé, nada mais do que um mito. Isso é nada mais do que um mito moderno. Tal afirmação simplesmente não é verdadeira. Embora a religião realmente requeira fé, religião não é apenas fé. Entendem, pessoal? Religião não é apenas fé. Vamos verificar aqui. Os fatos também são muito importantes para todas as religiões, porque todas as religiões, todas as visões religiosas mundiais, incluindo o teísmo, fazem afirmações verdadeiras e muitas dessas afirmações podem ser avaliadas por meio de investigação científica e histórica, no caso. Então, o teísmo, eles fazem afirmações que podem ser verificadas tanto pela ciência e também pela investigação histórica. Então, o teísmo ele tem sim embasamento naquilo que eles falam e a gente vai verificar exatamente essa questão. Vamos lá. Veja bem, imagina você que está aqui acompanhando esse vídeo, tá bom? Imagine que você está lá na sua casa assistindo no seu computador ou pelo seu celular no YouTube ou na sua televisão, se for o caso. Imagine que você está vendo lá uma matéria, né, um jornal, e de repente aparece lá que a Polícia Federal está atrás de um amigo seu, uma pessoa que você conhece, do seu círculo social próximo. E aí você fica assim, meu Deus, como? Não imagino, eu nunca imaginei que essa pessoa pudesse estar envolvido com alguma coisa. Ele parecia ser uma pessoa tão boa, né, na nossa frente e tal, nunca demonstrou nada. Agora vem a pergunta: o que levou a Polícia Federal
Ah, eu não tô atendendo hoje, não. Não. Ah, tá, só um momento. Pera ainda. Já vai. Calma aí que eu tô indo. Oi. Boa tarde. Aí você discute no hotel. Tá? Não, a gente ia pra cortar cabelo e no trabalho no sábado. Ah, você não trabalha no sábado, não? Não. Ah, por causa da sua igreja? Não, eu não tô congregando nada, não. Ah, tá. É porque durante a semana já é corrido, né? Aí final de semana tem que descansar um pouquinho, você tá certo. Mas tá bom. Fica bem. Tá bom então. Muito obrigado. E aí, tá morando aí? Não, tá tudo tranquilo. Hã? Tá tudo tranquilo. Mas que bem, você tá lá, você acha que tá morando? Aí eu mostro lá o outro. Deixa eu ver, tu mostra o outro. Ah, tá bom. Vem, Renato, tá bem? Bom, pessoal, voltei. Chegou uma visita aqui, batendo aqui no portão. Aí eu tive que ir lá ver. E só está eu em casa aqui nesse momento que eu estou gravando, entendeu? Vai me desculpando aí, mas eu tive que ir lá atender a mulher, mas já retornei. Enfim, voltando aqui no assunto no caso. Deixa eu só resolver aqui um negócio. Então, pessoal, dando continuidade, igual eu estava falando. Então, se você pelo seu celular, no seu computador ou pela televisão, você visse uma matéria dessa, né, de que um amigo seu está sendo procurado pela Polícia Federal e se essa própria, vamos dizer assim, o policial federal apresentou lá as provas concretas, irrefutáveis, com investigação ali, por exemplo, com comprovações de mensagens de texto, áudio, imagens filmadas de que essa pessoa estava cometendo situações aí de níveis de ameaça ao próprio país, né? De corrupção, entre outras coisas, você realmente acreditaria nessas autoridades aí devido a várias inúmeras evidências, no caso de testemunhas também que delataram a respeito dessa pessoa que você conhece, entende? Então, assim, por essas inúmeras evidências e fatores, a gente logo subentende que realmente ele não está sendo procurado por simples mera coincidência do acaso. Os policiais não saíram assim, acordaram de manhã cedo e falaram assim: nossa, hoje me deu vontade de ir lá no Pará buscar fulano. E não é assim que acontece, né, gente? A gente sabe disso. Então tem uma N fatores para levar uma polícia federal de sair de um determinado lugar para ir na sua casa. Imagina você que está assistindo esse vídeo. De repente chega uma polícia federal aí na sua casa. Se chegar aí na sua casa, alguma coisa realmente aconteceu, né? Ou se chegasse aqui na minha casa, alguma coisa realmente aconteceu. E o que vai tornar essa operação verdadeira ou falsa é justamente as provas com que essas autoridades aí elas estarão apresentando para a pessoa no caso, né? Ali para depois para a mídia,
para que seja feita também ali no Supremo, né? Enfim, as condenações no caso e o julgamento em cima dessas questões. Então acredito que aqui vocês ficaram entendidos. Então assim, aqui vai ser muito importante a questão das evidências, tá bom? As evidências elas são muito importantes para que a gente possa trabalhar essas ideias. Eu também falei a respeito da investigação científica e histórica no caso. Então, temos como verificar questões que os teístas afirmam, no qual podem ser verificados tanto pela investigação científica e também histórica, tá bom? Por exemplo, os teístas, por exemplo, cristãos, muçulmanos e judeus, dizem que o universo teve um início, tá certo? Então, os teístas afirmam que o universo teve um começo, que o universo teve um início, no caso. Guardem isso na cabeça de vocês, independente que você é cristão ou não, que você acredita em Deus ou não, mas guardem esse detalhe com vocês, tá bom? Os teístas afirmam que o universo teve um começo. Tá, bora lá. Enquanto muitos ateus e panteístas e seguidores da nova era do hinduísmo dizem que o universo é eterno. Olha para vocês verem. Lembra que o ateísmo eles defendem a questão que não existe um pintor, que não existe nenhum Deus, nada criou, entendeu? Então, tecnicamente, eles já acreditam que o universo ele sempre existiu, que o universo ele é eterno. E essas afirmações elas são mutuamente excludentes no caso. Não, olha só, se a gente pegar aqui, por exemplo, os teístas afirmam que o universo teve um início. Então, as principais religiões teístas que a gente temos os judeus, a gente temos os muçulmanos, temos os cristãos, no caso. E se a gente pegar os ateus, eles afirmam que o universo é eterno, que o universo sempre existiu. Então não tem como essas duas afirmações serem verdadeiras. Ou uma é verdadeira, ou a outra é falsa. Não tem impossível essas duas estarem certas, ambas coerentes, né? Então, a partir daqui a gente vai verificar as evidências a respeito disso e a gente vai ver para onde que as evidências elas caminham, tá bom? Igual eu falei, não estou aqui defendendo bandeira de ateus ou também da religião aqui também, mas conforme eu falei que eu tenho a questão aqui eu creio no Deus Criador, no design inteligente. Não estou dizendo que todas as religiões sejam, vamos dizer assim, ruins para a sociedade. Acredito que ela tem um papel na diminuição da violência, né? A boa religião ela faz esse papel, então vou colocar dessa forma: a boa religião ela tem um papel fundamental na sociedade para diminuir a violência, para manter ali o matrimônio familiar de uma maneira mais organizada, né? Com princípios e valores. Assim também acredito como deve sim tem bons ateus que é ateu, mas que aceitam as evidências quando comprovadas, tá bom? E também temos os maus ateus, assim como temos maus cristãos, também temos maus ateus, assim como temos a má religião, também temos o má ateísmo no caso. E o que eu tenho buscado aqui é mostrar o seguinte: o que vai fazer com que você acredite ou não justamente as evidências que eu estarei mostrando aqui, tá bom? E se a gente parar para pensar, dando continuidade aqui, então nós temos aqui agora uma questão. Se o ateísmo fala que o universo é eterno e o teísmo fala que o universo teve um começo, quem está certo? Em quem acreditar? Porque aí já começou. Se o universo não teve um pintor, né? Porque os ateus eles não acreditam em nenhuma divindade, não acreditam em um pintor, em alguém que pintou quadros, eles não acreditam nisso.
E aí? Então já tem uma questão séria aqui, divergente. O universo teve um começo ou não teve? E para a gente descobrir a respeito disso, precisamos fazer o quê? Precisamos fazer uma investigação, exatamente. Vamos fazer uma investigação, igual a polícia faz, investigação pode ser científica, cosmológica, histórica. Vamos fazer uma investigação e aí verificaremos aonde que essas evidências apontam, para onde que essas evidências caminharão no caso. Dessa forma, vai ficar bem claro para você que está aqui acompanhando esse conteúdo, para que você possa se posicionar do lado da verdade, tá bom? Eu não vou ficar aqui manipulando informação, eu vou colocar aqui as evidências, as provas, tá bom? Se você vai aceitar ou não as provas, aí é outra coisa, tá bom? Aí já é outra coisa, porque eu vou falar sobre isso um pouquinho mais na frente, mas vamos por parte aqui. Ao investigar a natureza e a história do universo, podemos concluir por meio da razão que uma das visões está certa e a outra está o quê? Errada. Não tem como as duas coexistirem juntas. Ou o universo teve um começo, ou ele não teve. Simples assim. Então estaremos verificando isso depois. Lembra que os ateus acreditam e afirmam, no caso, que o universo ele sempre existiu e que ninguém o criou, no caso, tá certo? Lembra que os teístas eles afirmam que o universo teve um começo, que o universo teve um início, no caso. Guardem isso na cabeça de vocês. Bora lá. Bom, tem uma frase que é muito importante que eu leio aqui para vocês, desse senhor Wilson, que fala o seguinte: de tempos em tempos, homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levantam e segue adiante, como se nada tivesse acontecido. E aí você pode estar falando assim, mas por quê? O que tem a ver essa frase com o assunto? Tem muitas coisas a verem, pessoal. Bora lá. Porque a verdade, olha só, quando a gente fala assim, ó, a verdade, sobre a questão da verdade, a gente exige verdades na sociedade, não é isso? Então, assim, dentro de um relacionamento, a gente quer que o nosso patrão pague um preço justo pelos serviços que oferecemos, prestamos para ele, no caso. Então, a questão da verdade aqui, veja bem, pegar aqui alguns exemplos, né? Exemplo número 1. Ninguém quer ouvir uma mentira de um cônjuge ou de um filho. Imagina você é casado, você tem uma namorada, no caso, sua namorada fala que está indo para a casa da mãe dela, e depois você descobre que na verdade ela tinha saído ali com um amigo seu, uma pessoa que era do seu conhecimento, e ela tinha um relacionamento com você. E aí você descobre isso depois. Como que fica a situação? Ou seja, aqui quando a gente está em um relacionamento com alguma pessoa, né? A gente exige dela o que? A verdade. Ninguém quer ser enganado, né, pessoal? Ninguém quer ser enganado. Ou seja, a prova número 2 aqui do respeito da situação da verdade. Exigimos verdade também, né? Um médico, para receitar um medicamento correto para o paciente, ele precisa saber, né, do estado de saúde. Nós, como às vezes temos que comprar algum remédio, queremos e exigimos do médico que ele passe um remédio correto para que possamos tomar, porque se passar um remédio errado, vai acabar o que? Trazendo aí algumas situações de risco para a saúde do paciente, no caso, né? Ou daquela pessoa que vai consumir aquele produto ali, no caso. Então, exigimos dos médicos o que? Verdade a respeito de como que eles vão nos tratar com questões de medicações também. Então, assim, a gente tem N outras questões que a gente poderia exigir, né?
os corretores, no caso de ações de bolsa de valores, exigimos que nos digam a verdade sobre as ações que estão. Ou seja, por exemplo, no caso dos tribunais também, nós que vemos situações diariamente, né, de um roubo de um celular que foi seguido ali de uma morte. Aqui na minha cidade, por exemplo, estava tendo eu moro aqui na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, um índice de violência muito grande aqui na minha cidade, no caso, e estava tendo uns casos aqui recentes de grupos que estavam fazendo roubos e matando a pessoa em seguida, entendeu? Então, assim, quando a gente observa esses tipos de casos, a gente quer o quê? Que os tribunais competentes, que eles condenem apenas as pessoas verdadeiramente culpadas. A gente não quer que pega lá alguém que é inocente e vai lá e condena essa pessoa a 50 anos de prisão. Imagina você condenar um inocente a 50 anos de prisão, a 60, 70, a 80 anos de prisão. Não seria um absurdo? Imagina você liga seu celular de manhã cedo, entra no YouTube ou no Facebook ou no Instagram e você vê a notícia: olha, os tribunais competentes aqui da cidade X está fazendo um julgamento de pessoas inocentes. É um absurdo, não tem lógica nenhuma, não tem coerência, entende? Então exigimos dos tribunais que eles condenem as pessoas verdadeiramente culpadas. Os empregadores, queremos que essas pessoas paguem, né, o nosso salário justo, no caso. Não queremos que ele nos engane, né? Então, pessoal, nas questões de companhias aéreas, né? Você viajaria... Imagine o seguinte: você pesquisa num site aí, compra sua passagem, de repente sai uma matéria aí no jornal falando aí sobre uma companhia aérea, e é justamente a que você comprou sua passagem, justamente o avião que você ia viajar, falando que os aviões estão em péssimas qualidades de voo, que esses aviões estão com motores antigos e atrasados e com problemas, com um alto risco de 90% de queda nos voos. Aí eu pergunto para você viajaria nesse avião? Você que está acompanhando aqui esse vídeo, a resposta obviamente é o que? Não, você não ia colocar sua vida em risco dessa forma. Então exigimos das aviações, né, das companhias aéreas, aviões verdadeiramente seguros e pilotos verdadeiramente competentes. E isso é importante eu falar porque hoje a gente está numa sociedade que muitas das vezes não fala que não existe verdade, né? A verdade absoluta não existe. Então veja, aqui eu já consegui mostrar para vocês que a verdade existe e que ela pode ser sim verificada através de análise no qual a gente pode fazer. Acabei de dar aqui vários exemplos no caso. Então, essa frase aqui desse rapaz faz todo sentido. De tempos em tempos, homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levantam e segue adiante, como se nada tivesse acontecido. Então, veja, por mais que uma pessoa ela seja enganosa, ela goste de passar a perna nas pessoas, imagina o seguinte: se uma pessoa dessa descobre que a mulher dele traiu ele, você acha qual vai ser a reação dessa pessoa que engana outras pessoas? Ele vai querer matar a pessoa, no caso, né? Vai querer fazer ali uma atrocidade. Então, nenhum bandido que trocou tiro com a polícia, às vezes foi alvejado ali e não morreu, ele não quer que o médico ali faça um procedimento errado nele, corte uma veia ali errada, um negócio errado do corpo dele, né? Ele quer que o médico faça o quê? O serviço lá de poder manter ele em vida, com vida no caso. Então, mesmo pessoas ruins, que na maioria das vezes não aceitam a verdade, em determinadas ocasiões e situações, eles tendem a tomar uma posição do lado da verdade quando a situação os envolve praticamente na cena, tá bom? Isso é importante falar.
Ou seja, o que que eu estou tentando de forma mais clara aqui abordar? O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma diferença enorme entre provar uma proposição e aceitar ela. O que que isso tem a ver, Felipe? Não entendi. É o seguinte: imagine uma situação, poliomielite, uma situação aqui. Você sabe o que que é isso? Então, é uma situação no qual acontece com crianças também, né? Que elas começam a perder os movimentos ali das pernas e acabam ficando em uma situação é, muito complicada de não poder mais se locomover com o passar do tempo, né? Se não estiver fazendo o tratamento adequado. Agora imagine que você que está ouvindo e assistindo esse vídeo aqui seja levado, vamos supor que você tem 12 anos, 10 anos de idade, seu pai te leva lá num especialista porque você começou a reclamar de dores no seu perca de movimentos também, está sentindo dificuldade de se movimentar. E aí você fala com seu pai resolve te levar lá no médico e tal, para ver, fazer uma avaliação sua, para saber o que está acontecendo. E aí o médico vai lá e fala o seguinte para seu pai. Você está do lado do seu pai. O médico fala o seguinte: olha, a situação do seu filho é o seguinte. Ele está com começo de poliomielite, tá bom? Nossa recomendação é que seja feito o tratamento o mais rápido possível para que não se agrave aí o estado de saúde dele, porque se não fizer nenhum tratamento, a chance dele perder e a movimentação, a mobilidade das pernas estão extremamente alta. O seu pai, como ele é uma pessoa, vamos dizer assim, antiga, né, que não acredita muito nos médicos e tal, acha que os médicos são pessoas maliciosas e tudo mais, seu pai vai lá e fala o seguinte: olha, doutor, eu não acredito nas evidências que você me trouxe aqui, não acredito nos exames, esse menino está de frescuragem, ele vai para casa e a gente não vai a gente não vai dar início a nenhum tratamento. Isso aí é frescuragem dele e eu não acredito em nada que o senhor falar e nenhuma evidência. Ou seja, você consegue ver aqui o problema? A questão é o seguinte: o problema não é o médico, o problema não é a evidência que o médico trouxe. Por quê? Porque o médico tem a evidência, o médico tem os exames, porém o problema é quem? É o pai do menino. Ou seja, esse médico ele poderia trazer um caminhão de provas que aquele menino ele tinha começo de poliomielite. Ele poderia trazer um caminhão de provas, porém aquele médico ele não ia aceitar. Melhor dizendo, o pai do menino ele não ia aceitar no caso, porque o problema em si já não era mais as evidências, e sim a própria pessoa. Entende a diferença no caso? Então, quando eu estou falando aqui para vocês, existe uma diferença entre provar uma proposição e aceitar uma. Então, fique bem claro aqui, você está justamente nessa posição. Então, se você tiver uma mente aberta, se você estiver aí em dúvidas, você não encontrou material suficiente para tirar as dúvidas que você tem, você pode acabar endurecendo a sua mente, o seu coração. Então, por mais que alguém vai provar para você ali com provas, evidências científicas, cosmológicas, históricas, se você pode se posicionar justamente como o pai dessa criança em não aceitar nenhuma prova, entende? Então o que vai Então assim, aí vem uma questão. Se alguém pudesse dar respostas razoáveis às mais importantes questões e objeções que você tem sobre Deus, razoáveis a ponto de mostrar que o teísmo parece ser mais coerente, verdadeiro, acima de qualquer dúvida, você se tornaria leal a Deus? Então, essa é uma pergunta que eu te faço. Você que está ouvindo, assistindo esse vídeo,
se alguém puder dar respostas razoáveis às mais importantes questões e objeções que você tem sobre Deus. Ou seja, eu vou estar fazendo isso. Então comecei esse quadro aqui de Refutando os Ateus. Estarei trazendo aí conteúdos semanalmente a respeito de diversos temas complexos, né, que às vezes muitas congregações não abordam e acabam deixando de passar, não abordam, não ensinam realmente ali aqueles membros a tratar desses pontos, e você pode ter até uma dificuldade de conversar depois com uma pessoa que é um ateu, né, sobre essas questões. Então, enfim, se alguém te der boas razões, evidências que mostram que o teísmo ele é verdadeiro, acima de qualquer dúvida, você se tornaria leal a Deus? Então, isso daí eu deixo com você, né? Porque você que vai tomar essa posição no caso. Ou seja, provar algo para alguém que não aceita a verdade é como dar remédio a uma pessoa morta. Aí não adianta, pessoal. Então, assim, por mais que eu grave esse conteúdo aqui, que eu mostre as evidências, que eu provo elas, se você não estiver aberto a aceitar a verdade, é como eu dar um remédio para alguém que já morreu. Não tem sentido nenhum. Entendeu? Não faz o mínimo sentido. Então, assim, se a pessoa estiver com a mente, com o coração duro, nada vai fazer ela mudar de ideia. Então, assim, você, por exemplo, se tiver algum cristão aqui assistindo esse conteúdo, imagine que você vai conversar com um ateu, uma suposição. Aí você está mostrando as evidências para ele. Se ele não aceitar as evidências, se ele falar, não, eu não acredito nisso, eu acredito que isso aqui não é uma melancia, e mesmo que seja uma melancia, não tem nem como você continuar a explicar para a pessoa que aquilo ali é uma melancia, entendeu? Que é uma manga, no caso. Então, temos que verificar justamente essa questão da mentalidade das pessoas que tratam a respeito desse assunto, da cosmologia, da existência ou não de Deus, no caso, né? Sobre outros assuntos também. Vamos lá. E vamos imaginar que a resposta sua aqui nas perguntas que eu abordei fosse uma resposta não, né? Por falar assim, não, eu não aceito nenhuma evidência no caso. Você pode me mostrar um caminhão de evidências que eu não vou aceitar. Se sua resposta honesta é não, então a sua resistência a Deus ela é emocional ou evolutiva e não apenas intelectual. Por quê? Porque nenhuma quantidade de evidência vai convencê-lo, porque não é a evidência que está no meio do caminho, é a própria pessoa. No final de tudo, só você sabe se está verdadeiramente aberto às evidências, né, pessoal? Então, e é justamente isso. Você que está assistindo esse vídeo, você está aberto às evidências ou você está com seu coração e sua mente fechada? E aí? É uma pergunta que eu te faço. Porque senão vai ser a mesma situação do médico, né? O médico falou, olha, seu filho tem começo de poliomielite, precisa fazer o tratamento dele, porque senão ele vai perder a movimentação das pernas dele, vai ter complicação na saúde. Só que o pai da criança falou o quê? O seu pai que estava lá com você falou o quê? Não, ele não vai fazer o tratamento, ele não precisa disso, e eu não acredito nas evidências que você está me apresentando aqui. Bom, aí, conforme eu falei, né? Se sua resposta for não, então a sua resistência a Deus ela é emocional ou evolutiva e não apenas intelectual. Então, nenhuma quantidade de evidência vai convencê-lo. E, tecnicamente, eu já resumiria que não precisaria nem você assistir esse vídeo. Por quê? Porque se nenhuma evidência suficiente vai conseguir fazer com que você tenha essa questão de aceitar as evidências, nada vai te convencer. Pode colocar aí pode aparecer um anjo na sua frente ali e falar para você que Deus existe, que você não vai acreditar,
Porque a questão não é as evidências, né? A questão é a própria pessoa. É a própria pessoa que não está aberto a aceitar nenhuma evidência no caso. Ou seja, no final de tudo, só resta a pessoa. No final de tudo, a pessoa que vai estar aberta ou não às evidências no caso, tá bom? É importante eu fazer essa abordagem aqui para que você que está do lado daí do seu celular, né, que está acompanhando aqui esse material, esse conteúdo, saiba entender justamente esses detalhes, tá bom? Porque isso vai nos esclarecer aí coisas lá na frente. Então, outro detalhe importante também que podemos abordar a respeito do ateu é a fé do ateu. Porque às vezes muitos ateus criticam os cristãos, o cristianismo, enfim, a própria. Eu falo assim, quando eu cito que eles criticam, pessoal, não é que eles criticam a pessoa, assim, em si, né? Não é que eles saem criticando assim a pessoa, mas as ideias dentro da Bíblia, no caso. Então, como os cristãos eles acreditam na Bíblia, tecnicamente já está ali sendo criticados também, entende? Mas os ateus eles criticam sim a Bíblia, no caso, tá bom? E a fé daqueles que acreditam na Bíblia, ou seja, são pessoas tendenciosas, são pessoas religiosas e tudo mais. Mas vamos lá, é importante lembrar que os ateus também têm fé, gente. Veja bem, os ateus também têm fé. E a fé dele, veja bem aqui, ó. A fé também exige para acreditar em qualquer outra visão de mundo, incluindo o ateísmo e o panteísmo no caso. Vou provar para vocês que o ateu também tem fé. Então, tanto aquele que está dentro de alguma categoria do cristianismo, ou do judaísmo, ou do islamismo, ou do próprio ateísmo, todos eles têm fé. E eu vou provar que o ateu tem fé. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui. Qual visão exige mais fé? A forma de vida mais simples que a gente tem no planeta contém uma quantidade de informações equivalente a 1000 enciclopédias. A forma de vida mais simples contém uma quantidade de informações equivalente a 1000 enciclopédias. Os cristãos acreditam que somente um ser inteligente pode criar uma forma de vida equivalente a 1000 enciclopédias. Os ateus acreditam que forças naturais não inteligentes, podem fazer. Os cristãos têm evidências que apoiam suas conclusões. Uma vez que os ateus não têm nenhuma evidência, sua crença exige muito mais fé. Ou seja, lembra que os teístas eles acreditam que Deus é o criador do universo, que Deus ele é o pintor, que ele é o artista, e que o ateu ele acredita que o universo sempre existiu, que o universo ele não foi pintado, ele não foi criado por nenhum Deus, no caso. Então, aqui a gente tem uma questão. As enciclopédias, então uma forma de vida mais simples, mais básica, teria aí informação equivalente a 1000 enciclopédias. Ou seja, você acreditaria que uma enciclopédia com vários livros simplesmente surgiu do nada? Que sempre existiu? A resposta é bem óbvia, claro que não. Ninguém acredita em sã consciência que uma enciclopédia apareceu do nada ali, ou no quintal da sua casa, ou no dentro do seu quarto. Você acredita que uma enciclopédia vai aparecer aí com 1000 livros dentro da sua casa aí, espontaneamente? Não. Ou seja, qual dessas duas visões exige mais fé? Eu pergunto para você que está aqui assistindo esse vídeo, qual das duas exige mais fé, pessoal? Obviamente é do ateu. O ateu ele tem que ter muito mais fé para acreditar que o universo ele sempre existiu, ou que simplesmente uma enciclopédia surgiu do nada.
Porque veja o tanto de informação que tem em uma enciclopédia. Uma enciclopédia ali com vários e vários livros organizados de letras por letras, idiomas diferentes, informações diferentes, assuntos diferentes, grossuras diferentes, material de papel diferente, cores diferentes, empilhados de maneiras organizadas. Então, vamos começando por aqui. Ou seja, quanto menos prova alguém tem para sua posição, mais fé precisa para acreditar nela, e vice-versa. A fé cobre lacunas no conhecimento, e acontece que os ateus têm maiores lacunas no conhecimento, porque têm muito menos prova de suas crenças do que os cristãos. Em outras palavras, as provas empíricas, forenses e filosóficas apoiam claramente as conclusões compatíveis com o teísmo, no caso, né? Ou o cristianismo. Vou colocar aqui o teísmo. Ou seja, quanto menos prova alguém tem para sua posição, mais fé precisa para acreditar nela, e vice-versa. A fé cobre lacunas no conhecimento, e acontece que os ateus têm maiores lacunas no conhecimento, porque têm menos provas, porque tem muito menos provas de suas crenças do que os cristãos. Então, como que um ateu vai provar para você que uma enciclopédia com 1000 livros, no caso, simplesmente surgiu do nada, sem ninguém ter criado isso, sem ninguém ter escrito os livros, sem ninguém ter organizado os livros, sem ter um autor do livro? Como que um ateu vai provar isso para você? Ele não sabe, ele não vai conseguir provar. Entende? Então, o que exige mais fé? Aonde que vai exigir mais? Então, veja, a fé é acreditar em algo. Seja, igual eu acabei de falar, seja você cristão, seja você muçulmano, seja você ateu, agnóstico, a fé é acreditar. Só que, assim, os ateus acreditam que, por exemplo, 1000 enciclopédias, essa enciclopédia aí, vamos colocar aí com 1000 livros, simplesmente surgiu, vamos dizer assim, sempre, não que surgiu, que sempre existiu no caso. Então, mais uma vez, qual das duas visões exige mais fé no caso? Então, vamos jogar essa pergunta para o universo agora. As evidências científicas confirmam claramente que o universo passou a existir por meio de uma explosão. E vai ser isso que estarei tratando também nas continuações a respeito desse tema. Tá bom? Eu estava usando uma enciclopédia aqui, mas bora pegar agora o universo. Então, assim, nos próximos seminários que eu vou estar trazendo aqui para a gente estar estudando o assunto, a gente vai ver que o universo ele realmente teve um início no caso. E aí a visão no caso, né, dos teístas é que realmente alguém criou o universo. E a visão dos ateístas é o que? É que ninguém criou. Ou seja, quem tem que ter mais fé aqui, pessoal? Vocês estão parando para notar? Qual das duas visões exige mais fé? Então, quando aquele argumento, não, são pessoas religiosas, são pessoas cegas na fé, ou são pessoas tendenciosas, são pessoas que tal, essas situações. Não estou dizendo que todos os ateus dizem isso, porém, os que afirmam ou que pensam dessa forma, eles também podem ser classificados como pessoas tendenciosas. Foi o que eu tinha explicado no começo, né? Se a gente for olhar por esse prisma de tendenciosidade, a gente não vai poder acreditar em nada de que os ateus escrevem, do que os cristãos escrevem, do que os agnósticos escrevem, enfim. Vocês entenderam aqui. Então, como temos duas posições excludentes, a do teísmo e a do ateísmo, porque um diz que o universo começou, o outro fala que o universo sempre existiu, que ninguém criou nada. Ou seja, aí
as evidências têm que apontar. As evidências elas apontam que o universo ele começou a existir, que ele não é eterno. E aí o ateu acredita que realmente o universo ele é o quê? Que o universo ele sempre existiu. Qual que exige mais fé, pessoal? Pergunto para vocês. Você que está assistindo aqui. Obviamente a fé do ateu, né? Porque para acreditar que ninguém criou o universo, que ele sempre esteve aqui, que ele sempre existiu, não tem nem sombra de dúvida alguma que a fé do ateu ela tem que ser muito mais maior, extraordinariamente maior do que a fé de um cristão. Então fica bem claro que todos os ateus eles têm fé, tá certo? Porque a partir do momento que eles colocam um ponto de vista deles, falam, olha, eu sou ateu e eu vou provar para vocês que a Bíblia está errada, eles já estão acreditando que eles estão certos e que a Bíblia está errada. Ou quando eles fazem a afirmação não existe Deus, eles já estão se posicionando que eles estão com a verdade. Se eles estão com a verdade, eles acreditam naquilo que eles falam, automaticamente eles já têm fé naquilo que eles falam. E é isso. Então, assim, a gente vai estar examinando o quê? As evidências, tá bom? Até mesmo os céticos têm fé. Eles creem que o ceticismo é verdadeiro. Do mesmo modo, os agnósticos creem que o agnosticismo é o que? É verdadeiro. Então, os ateus, eles têm fé. Então, assim, dizer que uma religião ou um livro ele é tendencioso ou algo desse tipo, ou com as pessoas que pensam dessa forma, esses ateus, falar dessa descredibilidade ou algo assim, também se aplicaria conforme eu já falei, né? Não se daria para acreditar em nada de que os ateus também falarem a respeito disso, porque eles também são pessoas, são religiosas dentro dos próprios segmento deles. Eles acreditam naquilo que eles falam, então eles têm fé. Conforme acabei de dar alguns exemplos aqui para vocês. Ou seja, até mesmo os céticos têm fé. Eles creem que o ceticismo é verdadeiro. Do mesmo modo, os agnósticos creem que o agnosticismo é o quê? É verdadeiro. Tá bom? Em outras palavras, os ateus que são naturalmente céticos em relação ao cristianismo ou à Bíblia, eles se revelam verdadeiros crentes no ateísmo, tá bom? Então eles são pessoas ativas, são pessoas que são verdadeiramente crentes no ateísmo, eles realmente acreditam com todas as forças do universo que aquilo que eles defendem é a verdade. Então, assim, vamos estar verificando todas as evidências, né? Se o ateu ele fala que o universo sempre existiu, que não há Deus e que ninguém criou o universo, então a gente vai estudar as evidências e a gente vai verificar se essas evidências, para onde que elas apontam. Se elas vai cair para o lado do ateísmo ou se elas vai cair para o lado do teísmo, no caso. Então aqui já é a última parte, tá bom? Em resposta aqui a questão se os ateus têm fé ou não. Então ficou bem claro que o ateísmo, os ateus eles têm fé sim, conforme eu acabei de provar aqui para vocês. E na parte 2 a gente vai estar tratando sobre a questão o que é a verdade, tá bom? Que vai ser a parte 2. A gente vai dar continuidade a esse assunto para que assim possamos, no caso, nos aprofundar e que você que está aí, que tenha dúvidas sobre esses assuntos, possam também tirar suas conclusões. E peço, se você é novo por aqui no canal, se inscreva para que o YouTube indique para mais pessoas e que assim também eu possa me motivar a estar trazendo mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo, valeu, até mais.